vozes e versos batendo no coração. Esse sonho é história de nossas memórias, é superação. Carregando a cultura e a identidade eu vou, carregando a riqueza do povo que eu amo e sou. Sou da terra, notícia, sou forma e sou formação. Sou talento, streaming, sou elo e televisão. Sou a linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição no novo, sou laço e sou elo. A linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição no novo, sou laço e sou elo. Carregando a cultura e a identidade eu vou, carregando a riqueza do povo que eu amo e sou. Sou da terra, notícia, sou forma e sou formação. Sou talento, streaming, sou elo e televisão. Sou a linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição do novo, sou laço e sou elo. A linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição no novo, sou laço e sou elo. A linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição. Olá, bem-vindo a mais um episódio do Causos e Causas. Hoje recebemos Dr. Renan Francelino da Silva, advogado de direito público, com atuação em licitações, contratos administrativos, controle da administração pública e defesa técnica perante os tribunais de contas. Ele é doutorando em ciência política pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Direito pela Unicap e desenvolve pesquisas sobre políticas públicas em instituições no UDATA. Laboratório de Pesquisas Empíricas em Direito. Atua também na Clínica de Litigância Estratégica e Interesse Público, a CLIP, com incidência perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos no Sertão. É professor de Direito e coordenador do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade do Sertão do Pajeú, a nossa FASP, além de coordenador da coluna Direito, Gestão Pública e Controle do Juridicamente Info. Doutor, rapaz, chega a perder aqui o fôlego. Professor, bem-vindo ao podcast Causas e Causas. Muito obrigado, André, pela participação, pelo convite, o gentil convite que me foi feito para participar desse podcast que eu tanto gosto, um projeto que eu vejo que tem muito potencial pela frente e espero contribuir da melhor maneira possível. Com certeza vai sim. Doutor Renan, eu queria que você falasse, vamos começar um pouco falando sobre a sua conexão com o sertão, né? Você transita entre o doutorado em Ciência Política na UFPE, no Recife, e as salas de aula aqui da FASP, no sertão. Como que é essa rotina de ponte rodoviária aí para o senhor, nesse período que está nessa correria? Rapaz, André, tocaste num ponto muito sensível, porque hoje em dia eu tenho me dividido entre duas cidades, a cidade de Recife, que é a minha cidade, muito embora eu seja natural do Belo Jardim, muita gente não sabe, mas eu sou natural do Belo Jardim, porém moro em Recife há muito tempo. Recebi uma excelente oportunidade de aula na faculdade, em que eu estou dando aula, que é a FASP, e tenho me dividido entre Recife e Afogados da Engazeira. Como tem sido a minha rotina? É uma rotina muito cansativa, porque eu tenho que, basicamente, dormir em Recife num dia, estar em Afogados da Engazeira no dia seguinte, para poder ministrar as aulas, coordenar o núcleo de prática jurídica e não deixar, por outro lado, as atividades pedagógicas e docentes que eu também tenho que exercer na Universidade Federal de Pernambuco, onde eu faço o meu doutorado. Então tem sido muito puxado, mas, por outro lado, extremamente enriquecedor, porque o sertão do Pajeú é realmente encantador, é tudo aquilo que todo mundo sempre me falou, e eu achava, rapaz, será que é mesmo? E eu tô vendo que sim.
As cidades são muito encantadoras, principalmente São José do Egito, que eu estou conhecendo agora, né? A cidade da poesia. Isso. Doutor Renan, com tantas atribuições, né, o que o professor Renan faz para arejar a cabeça, né? Qual que é o seu refúgio nos finais de semana? Rapaz, André, eu gosto muito de ler. Só que a minha leitura, ela é mais direcionada à poesia. E veja que coisa Olha que curiosa, eu interessante. estou aqui na cidade da poesia. Então, eu tenho escrito muitos poemas, muitos textos que eu chamo de Eventuais Reflexões Cotidianas, ERC. Espero um dia publicá-los, inclusive, em que eu tento falar um pouco sobre as minhas experiências por onde eu passo, né? Então, já escrevi textos em Belo Jardim, já escrevi um poema e um texto também em Afogados na Engazeira, que foi a cidade que me acolheu também, e já escrevi vários textos em Recife. Então, sempre quando eu tenho que arejar a mente, quando eu tenho que respirar um pouco mais para lidar com todas as atribuições, eu costumo escrever textos reflexivos e poemas sobre a vida, sobre o amor, sobre relacionamentos, sobre aulas, sobre tudo que me vai sendo passado como experiência da vida, né? Uhum. Professor Renan, como coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas da FASP, qual foi o causo, né, que mais curioso ou a pérola que algum aluno já te trouxe que fez rir nos bastidores? Rapaz, eu tenho que falar aqui do júri simulado de Lampião. Foi, inclusive, um grande evento que a gente conseguiu realizar com a ideia, né, do professor Felipe Emanuel. Ele teve uma brilhante ideia, inclusive, de a gente realizar um júri simulado para que os estudantes pudessem ter a oportunidade de vivenciar na prática como funcionaria o júri. E eu costumo dizer que antes disso a gente teve todos os bastidores, né? Toda a conversa, todo o planejamento de quem seria a defesa, quem seria a acusação. Eu não estava muito por dentro do que seria feito porque eu seria o juiz, então eu tive que ser o mais imparcial possível. Mas eu ouvi muitas histórias sobre Lampião. Tinha gente que defendia, tinha gente que ia acusar. E uma delas eu jamais vou esquecer. Teve um estudante que chegou para mim e falou assim: professor, o senhor vai ser o juiz, né? Eu falei, vou. Ela falou assim: o senhor é impiedoso ou o senhor é uma pessoa boa? Fiz, rapaz, olha, por que essa pergunta? Não, porque o senhor vai ser o juiz. E Lampião é uma pessoa muito boa. Olha, deixa eu lhe mostrar o trajeto dele, a história dele. E ela trouxe quase que um dossiê, André, para mim, sobre a história de Lampião. E eu fiz, olha, eu não poderia nem estar lendo isso, porque eu estou sendo aqui, de alguma forma, né, convencido a julgar conforme o seu pensamento. Imagino que você vai defender Lampião. Ela falou, não, eu não vou defender Lampião, eu vou acusá-lo. Eu fiz, mas por que você está trazendo pontos tão positivos se você vai acusar Lampião? Ela falou, não, é só para o senhor entender mesmo quem é a pessoa de Lampião. E apesar dele ser uma pessoa que tenha cometido tantas atrocidades, como as pessoas falam, ele é uma pessoa boa, então o senhor pode pensar também com o coração do senhor e tentar absolvê-lo. Só que assim, André, foi totalmente desconexo, porque era a equipe que, em tese, acusaria e não a equipe que iria defender. E aí, para mim, foi um grande caos, né? Que eu falei assim, olha, no júri, se você eventualmente for acusar, você tem que utilizar argumentos que sejam favoráveis à acusação e não favoráveis à defesa. Porque se você fizer isso, você pode comprometer. E ela parou, né, para me ouvir, para escutar e percebeu, professor, então eu me confundi. Então, no caso, eu sou da equipe de defesa, então eu tenho que utilizar outros argumentos, né? Eu falei, nesse sentido, assim, eu posso trazer na próxima aula outros argumentos? Olha, fale com o professor Felipe, porque eu tenho que ser totalmente imparcial, não posso falar sobre isso. Mas foi para mim um grande causa. O Causos e Causas estava lá cobrindo esse evento, foi incrível, né? Um evento maravilhoso. Foi realmente uma baita de uma sacada do Dr. Felipe Emanuel, que já esteve aqui no nosso podcast, né? E eu notei que teve aluno que realmente pegou o espírito da coisa ali. Teve uma aluna da defesa de Lampião que ficou revoltadíssima com o juiz, com o senhor, né? Porque falaram um pouco sobre essa questão, sobre essa partezinha ali que a gente presenciou. Ela ficou revoltada mesmo. Ficou. Assim, a ideia era que a gente pudesse proporcionar tudo o que acontece num júri. Então, uma das ideias era a gente tentar criar ali um atrito, intriga entre a defesa e a acusação, ou seja, as advogadas de defesa e a promotoria. Só que aí eu confesso a você que saiu um pouco do rumo. Ela realmente vestiu a camisa de defesa, ela incorporou com todos os sentimentos e emoções dela aquela defesa como se fosse o
caso mais importante da vida dela. E realmente a gente viu, né, que foi, no fim das contas, um espetáculo, né? Uma atividade do judiciário, na minha parte, como magistrado, de controlar, de impor ordem, de tentar coordenar tudo o que estava acontecendo, mas, ao mesmo tempo, não deixando as emoções e os sentimentos que são extremamente importantes quando a gente fala de liberdade, né, André? A gente está tratando do direito fundamental à liberdade, que todo mundo vai brigar com ferro e fogo para poder, de fato, conseguir conquistá-la. E aí, nesse ponto, para mim, foi de fato um espetáculo, porque também da minha parte eu tive que me impor um pouco mais. Foi até engraçado por você comentar isso, porque muita gente falou assim: professor, o senhor é tão calmo, o senhor fala tão baixo nas aulas, o senhor nunca, né, no núcleo de prática jurídica, o senhor também fala. E aí, do nada, o senhor falou assim, ordem no tribunal e etc. E todo mundo ficou, meu Deus, quem é esse? Que professor é esse que mudou completamente de figura? Mas faz parte, a gente sabe que exercer o direito também tem uma responsabilidade muito grande, até porque a população estava assistindo e eu quis transmitir exatamente aquela ideia, né? Que o júri simulado ele tem que se aproximar da população e a população tem que ver como o poder judiciário, claro, de forma simulada, vai atuar naquele caso. Acompanhando ali aquele júri, eu confesso que eu fiquei um pouco revoltado com a condenação de Lampião. Eu acho que os jurados não foram não foram muito imparciais, não. Eu não sei o que foi, mas, por exemplo, os 5 quesitos foi por unanimidade, né? Todos eles foram aceitos por unanimidade, todos os jurados. Mas o último quesito eu fiquei pensando, mas como? Porque o último quesito falava que se eles concordavam com a tese de que não teve, que foi, como é que é? De forma sem direito à defesa, tal. Eu não entendi por que os jurados aceitaram essa tese, disseram sim. Porque eu não vi isso, né? Não vi a impossibilidade de defesa, né, do prefeito falecido, do ex-prefeito, né, que acabou sendo morto por conta de um tiro de Lampião, né? Então, eu não vi essa impossibilidade de defesa do ex-prefeito. Fala um pouco sobre isso para mim, por favor. Falo sim. Foi uma contradição, na verdade, no júri, porque a ideia do professor Felipe foi trazer pessoas que não eram do 9º período. A gente estava ali entre 9º período e 7º período que estava ocupando o corpo de jurados. E, inicialmente, a ideia é que eles não soubessem do caso, para que eles pudessem julgar conforme a imparcialidade deles, conforme a consciência deles, levando em consideração apenas o que eles leram, o que eles de fato acompanharam. Mas, durante o júri simulado, a gente observou alguns argumentos que saíram um pouco do roteiro. Então, a gente até conversou depois com as turmas, olha, dessa forma como vocês apresentaram, trouxe outra tese, outra ideia, isso pode ter confundido um pouco os jurados e etc. E aí, esse último quesito também me chamou a atenção, só que, como eu era o magistrado, eu não poderia opinar, eu tinha que deixar realmente os jurados decidirem. Mas, na minha opinião técnica, de fato, ali ficou um pouco dúbio, porque não houve, em tese, essa impossibilidade de defesa, mas, ao mesmo tempo, eles interpretaram como se existisse porque eles queriam, de alguma forma, acho que de algum modo, condenar Lampião. E aí, tecnicamente, não ficou tão bem ajustado esse ponto. E eu cheguei a conversar com alguns estudantes para dizer, olha, nesse ponto aqui, eu acho que a gente poderia ter melhorado nesse aspecto. Porque também não é isso, André. A gente faz um júri simulado como aquele, mas a gente não deixa ele na gaveta. A gente explora ele em vários aspectos para que a gente possa melhorá-lo. E aí, nesse ponto, eu falei, ó, existem quesitos que foram apresentados por mim como magistrado que eles fazem total sentido dentro da narrativa apresentada, mas quando chegou no último quesito da impossibilidade de defesa, ele não fez tanto sentido assim. Mas eu tinha que falar ele, porque quer queira, quer não, o caso também abordava isso. E aí, se fosse essa linha de pensamento, né, do corpo de jurados, talvez fosse outra resposta, mas não aquela que eu acredito que surpreendeu todo mundo. Inclusive, surpreendeu a equipe da promotoria que veio falar comigo e percebeu que saiu um pouco do eixo. Mas faz parte. A gente está aqui para aprender, para fazer o melhor possível e, a partir daí, explorar, como eu falei, outros aspectos para próximos júris simulados a gente conseguir melhorar, aprimorar e de repente, construir toda uma cadeia lógica que faça sentido, né, no fim das contas. Mas foi muito bacana. Eu achei arretado demais, né, cobrir aquele júri simulado ali. Foi muito bacana mesmo. Doutor, vamos falar sobre um pouco de defesa no controle? Vamos. O direito público e os tribunais de contas, eles costumam assustar um pouco, né, muitos gestores. Na sua prática de defesa,
Qual é o principal erro de gestores perante os tribunais de contas? Sem sombra de dúvidas, o planejamento, André. Sem sombra de dúvidas. O gestor, eu costumo dizer, até para fins didáticos, o gestor, ele muitas vezes precisa pensar como se ele fosse um grande empresário. Só que esse grande empresário que ele tem algumas particularidades e aspectos que não tem no caso de algumas empresas. E aí eu explico o que eu quero dizer com isso. A administração pública, como nós conhecemos, é uma grande empresa e ela cuida do nosso interesse público. A partir do momento que alguém se torna gestor, é importante que ela tenha consciência que todo e qualquer movimento que ela faz, as peças do jogo, elas vão ser destinadas ao interesse público. Só que quando não há planejamento adequado, o que acontece muitas vezes é uma série de erros, porque o que foi pensado não foi necessariamente pensado voltado ao interesse público. E aí é um ponto sensível tocar nesse assunto, porque, por um lado, eu entendo que os gestores às vezes não estão tão preparados para lidar com toda a carga, toda a necessidade que lhe é demandada, porque as secretarias não vão deixar de enviar suas solicitações. E, ao mesmo tempo, o gestor precisa, de alguma forma, gerir tudo aquilo, coordenar tudo aquilo. Mas o planejamento, ele é, sem sombra de dúvidas, na minha visão, um aspecto estratégico importantíssimo, porque ele vai garantir que todas as atividades sejam coordenadas, voltadas ao interesse público. E aí, nesse ponto, do ponto de vista da minha estratégia, inclusive da minha atuação como advogado, eu entendo que é importante ter uma assessoria e uma consultoria jurídica que entenda efetivamente o que está sendo feito. E aí é importante que o advogado conheça também a região em que ele está atuando, ele entenda as necessidades e as demandas que estão sendo colocadas, porque uma coisa que eu percebo, André, e até um trabalho do Tribunal de Contas, é quando o Tribunal de Contas ele se abre para ouvir os gestores, o resultado é muito positivo, porque ele começa a perceber também que existem dificuldades, obstáculos numa gestão pública, principalmente quando envolve município de pequeno porte. Aí é que a dificuldade é ainda maior. Porque o que é que a gente observa muitas vezes dos advogados que atuam nessa área e dos gestores que estão cuidando desses municípios de pequeno porte? Não tem muito investimento, mas existe muita cobrança. Então, nesse ponto, eles precisam saber como eles vão articular uma série de tarefas para atender a necessidade, o interesse público, sem ter tantos investimentos. Então, a gente sabe que os repasses nem sempre são suficientes, a gente sabe que a carência em si, a estrutura do município não permite certos projetos, e aí é nesse ponto que a assessoria precisa chegar e ter, como eu digo, uma conversa um pouco mais séria e um pouco mais chata, né? Dizer, olha, nesse ponto a gente não consegue executar esse projeto. Talvez se a gente reduzir esse ponto aqui a gente conseguiria, mas a gente precisa de um investimento a mais. E aí nesse ponto o gestor precisa ir atrás desse investimento. Então tem a Marcha dos Prefeitos, que é um grande evento, que eles conseguem repasses do governo federal, de deputados, de senadores, que ajuda bastante, mas tudo isso envolve um planejamento. Perceba que cada tarefa que eu menciono exige um pensar antes, organizar essas ideias, conversar com assessoria e consultoria jurídica para entender se tecnicamente e juridicamente é viável cada uma das medidas. Então, só acredita que o planejamento, por exemplo, ele poderia evitar o que a gente vê muito. Eu cubro o Tribunal de Contas de Pernambuco, cubro o Ministério Público, os órgãos de controle, então são os dois principais órgãos de controle, e eu vejo muito contas rejeitadas, e contas rejeitadas ou contas aprovadas com ressalvas. Então, só acredita que o planejamento também ajudaria a evitar essas contas rejeitadas e multas que a gente vê muitas vezes os gestores sendo multados? Com certeza, com certeza. O Tribunal de Contas, como a Corte de Contas, ela atua numa perspectiva de fiscalização e de controle, daí a ideia do Tribunal de Controle das Contas Públicas. E tudo, eu costumo dizer o seguinte, tudo que envolve tirar dinheiro de um canto e levar até o outro, também envolve uma série de tarefas que vão prevenir uma série de atitudes que podem ser condutas ilícitas, inclusive do ponto de vista civil, criminal, fiscal, tributário. Então, o planejamento, ele evita isso, porque quando a gente entende, André, toda a realidade, todo o contexto e as circunstâncias que estão sendo apresentadas, a gente consegue imaginar quais são as estratégias mais viáveis para dar os passos que a gente quer dar. Eu costumo dizer que atuar na administração pública é quase que um jogo de xadrez. Você tem que saber quais são as peças que você vai utilizar e no momento em que você vai utilizá-las, porque qualquer coisa pode sair um pouco do eixo. E aí, nesse ponto, eu costumo conversar com muitos advogados e com clientes, eu falo, nesse ponto,
não há muito o que fazer, porque o Tribunal de Contas ele tem essa função de fiscalizar. Então, se existir algum indício, alguma suspeita, vai ser instaurado um procedimento especificamente voltado ao que aconteceu. E aí, se a gente tiver um planejamento adequado, eu entendo que multas, sanções, responsabilizações, imputações de débitos são medidas que podem ser, inclusive, evitadas. Mas no tocante às contas rejeitadas ou aprovadas com ressalva ou não, eu vejo muitas vezes que, isso eu posso comentar, falta às vezes um pouco de percepção de alguns auditores do Tribunal de Contas em relação às regiões em que eles atuam. Porque, como eu mencionei, alguns municípios de pequeno porte, eles não têm tantos investimentos. Então, os gestores eles se colocam numa posição muito delicada, porque a população cobra, sabendo que eles representam a vontade do povo, mas ao mesmo tempo eles não podem ofertar o que a população está cobrando exatamente. Então é necessário, aqui eu digo, não uma manobra para que seja realizado, mas sim um planejamento para que a medida seja eficaz, eficiente e viável dentro da realidade do município, dentro da estrutura desse município. E aí, sem sombra de dúvidas, essa a aprovação com ressalvas muitas vezes vem nesse sentido, quando o tribunal observa, os conselheiros principalmente, que a realidade do município não comporta determinados projetos que foram executados. Mas, por outro lado, a gente tem a necessidade deles serem executados. Então, o tribunal, ele coloca, digamos que, a mão na consciência e percebe que é necessário, é importante, e punir o gestor por algo que muitas vezes ele não consegue controlar, às vezes por uma atividade que ele tem que exercer, não é a maneira mais adequada. Então, existem medidas que podem, de alguma forma, deixar como um alerta. Eu costumo dizer o seguinte: contas aprovadas com ressalva é um alerta. Não significa que está 100% certo, mas é um alerta para que algo seja melhorado. E aí, nesse ponto, eu volto para a questão do planejamento. Com um planejamento adequado, ainda que não seja prévio, mas que seja posterior a essa resposta, a gente consegue evitar muitas coisas e fazer o município andar da forma como ele pode andar, atender aos interesses da população da forma como elas querem e, logicamente, proteger o gestor de uma série de responsabilizações que eles muitas vezes não sabem, não têm conhecimento. Professor, eu posso te colocar numa fogueirinha? O senhor fica à vontade para responder ou não, tá? O que o senhor pensa sobre a nomeação, né, dos conselheiros do Tribunal de Contas? Porque a gente vê muitas vezes que isso gera na população, isso eu estou falando como população, como um popular, como um cidadão, que as pessoas ficam sem entender. Porque, por exemplo, o cara é deputado, né, da Alep e é indicado, né, para ser conselheiro do Tribunal de Contas. Isso gera na população algumas dúvidas, né? Porque, poxa, a pessoa pensa, o cara é ligado até o partido. Quando chegar algumas coisas de prefeitos, gestores ligados até o partido lá, será que o cara vai julgar assim, sem, né, sem levar em conta isso? Né? Isso gera algumas dúvidas nas pessoas, na população em geral. Eu queria que o senhor puder comentar para a gente o que o senhor pensa sobre isso. Posso sim. Eu posso comentar até do ponto de vista acadêmico, né? Uma discussão que já vem sendo travada há um tempo. Essas nomeações, André, elas muitas vezes geram essas dúvidas porque as pessoas elas não entendem o porquê de determinados conselheiros eles virem da parte legislativa. Você citou, por exemplo, a Alep. É importante entender que a administração pública, por ser uma grande empresa, ela também precisa de alguém que fiscalize e que a controle. E aí, nesse ponto, essa nomeação dos conselheiros vindo da Assembleia Legislativa de Pernambuco, ela advém porque o Tribunal de Contas ele precisa ter como um aporte, como uma ponte, o legislativo. Exatamente porque o Tribunal de Contas também exerce uma atividade relacionada a políticas públicas. E políticas públicas, levando em consideração um ciclo de políticas públicas, desde do pensar o que essa política pública pode fazer, como ela vai ser implementada, como ela vai ser aplicada, se ela vai se encerrar ou se ela vai ter sua continuidade, exige o olhar do legislativo. Então, na minha visão, eu acredito que essa indicação da Alep para a ocupação desse cargo no Tribunal de Contas é válida, ela é importante, porque a gente precisa dessa ponte entre o Legislativo e o Tribunal de Contas para fiscalizar, inclusive, o que o Executivo faz.
E, logicamente, se for o caso, a gente tem no Tribunal de Contas também uma força aí judicial, porque as decisões do Tribunal de Contas também têm alguns efeitos vinculantes, algumas medidas judiciais que são contempladas. Então, na minha visão, a gente tem basicamente esses três poderes dentro do Tribunal de Contas, só que de forma parcelada e dependendo da necessidade, de uma forma finalística, ou seja, tendo uma finalidade. A gente sabe que nosso Estado é dividido em poder judiciário, executivo, legislativo, e o Tribunal de Contas ele vai fiscalizar as contas. Então, eu gosto do nome Tribunal de Contas, Corte de Contas, porque é literalmente o tribunal que vai cuidar das contas. Então, toda a fiscalização e controle em prol das contas advém do Tribunal de Contas. Mas aí, vamos imaginar uma situação, uma reflexão aqui. Se essas nomeações elas não viessem da Assembleia Legislativa de Pernambuco, por exemplo, ou seja, do Legislativo, como que um conselheiro ele teria a percepção legislativa do que está sendo tratado em determinadas matérias? Porque a experiência que vem do legislativo, na minha visão, ela tem um aporte muito importante, claro, se for imparcial, se a gente estiver tirando todas as amarras do que uma pessoa também pode pensar, porque a gente tem que lembrar que a gente é ser humano. Então a gente vai pensar em interesses e interesses muito difusos em alguns casos. Mas essa indicação ela é muito positiva, porque a gente traz a experiência do legislativo para dentro do Tribunal de Contas, que vai também analisar políticas públicas. Então, a gente tem auditorias no Tribunal de Contas que são voltadas exclusivamente para saber se determinada política pública é eficaz, eficiente, se ela está funcionando. E, às vezes, esse conselheiro que tem experiência do legislativo, ele vai com um olhar tecnicamente legislativo observar aquela política pública e saber se ela de fato vai estar atendendo ou não a população. E não só com olhar, André, que eu acho muito importante destacar, de punição, de fiscalização para punir. Eu costumo dizer que o Tribunal de Contas, ele ocupa um papel não só de punição, mas também de prevenção e até mesmo de conscientização. É algo que o conselheiro que está coordenando todas as atividades e o presidente está fazendo muito bem. Ele está ouvindo mais os gestores, ele está ouvindo mais os secretários, ele está promovendo mais atividades de capacitação, qualificação, e inclusive em relação a essa questão das nomeações, eu acredito que o legislativo ele tem muito a agregar nesse Tribunal das Contas. Seguiria segue, no caso, o mesmo princípio dos quintos. Os quintos constitucionais para o Tribunal de Justiça, por exemplo, que tem o quinto da advocacia, né, e outros. Isso, exatamente. A ideia do Tribunal de Contas foi importar um pouco dessa perspectiva advocatícia, essa logística para que existissem indicações, futuras nomeações de figuras que não necessariamente compõem o Tribunal de Contas na sua essência e desde a origem, mas que traga essa experiência que é enriquecedora para dentro do tribunal. Uhum. Doutor Renan, falar um pouco sobre a nova lei de licitações, né, a 14.133, como que os municípios do interior têm lidado com a transição definitiva para essa nova lei? Isso é um ponto também muito sensível e delicado, porque a lei ela foi promulgada em 2021, só que o Tribunal de Contas da União, ele percebeu que alguns municípios não estavam acompanhando toda essa transição. E aí, nesse ponto, lá atrás, foi expedida uma decisão em que a gente tinha a opção de escolher a antiga lei de licitações, que era a 866, ou a nova lei para realizar essas licitações. E isso, bom, claramente envolveu uma série de problemas e de erros, porque havia uma dúvida sobre é mais vantagem eu licitar pela antiga lei ou pela nova lei. Só que o Tribunal de Contas, ele recentemente decidiu encerrar esse período de transição e começar efetivamente a utilizar a nova lei. Foi até um ponto interessante, eu estava até escrevendo um texto sobre essa nova lei de licitações para publicar na coluna Direito de Gestão Pública e Controle. E aí me veio a dúvida, eu fui conversar com um dos gestores, que inclusive eu assessoro, e ele me disse o seguinte: Renan, para a gente, tanto faz, tanto fez ser a antiga lei ou a nova lei, porque hoje em dia, entenda a forma como eu vou dizer, a gente não tem tanto conhecimento técnico do que tinha na antiga lei e na nova lei, porque quem faz esse papel é a assessoria jurídica, é a consultoria jurídica. Mas uma coisa que eu percebo que está sendo muito eficiente, muito eficaz, é que a nova lei ela é um pouco mais moderna. A gente tem uma lei 866
que ela é muito engessada, ela é muito travada. E a nova lei, ela traz alguns aspectos muito modernos e até aspectos de modernização. Então, do ponto de vista burocrático, por exemplo, a gente tinha vários tipos de licitações, vários tipos de pregões, vários tipos de vários procedimentos que eram necessários para contratações públicas. E hoje em dia a gente tem uma lei que ela, de alguma forma, unifica tudo isso. E essa unificação, levando em consideração não só a perspectiva da inteligência artificial, que tem sido utilizada para otimizar e acelerar o processo, mas da própria internet, da tecnologia, trouxe os pregões eletrônicos. Então, na minha visão, a nova lei ela vem com o aspecto de modernização. Agora, essa modernização, André, foi bom você tocar nesse ponto, e até na minha figura como profissional de alertar e de conscientizar, ela necessita de uma qualificação e de uma capacitação técnica voltada exclusivamente a isso. Tanto o Tribunal de Contas quanto alguns órgãos públicos têm investido nessa capacitação, inclusive num formato de ponte, porque agora a gente tem cursos do Tribunal de Contas que os próprios servidores desses órgãos públicos podem fazer para não necessariamente se especializar e dominar tecnicamente toda a lei, mas saber exatamente como utilizar cada procedimento numa nova logística, digamos assim, mais moderna, que envolve tecnologia de informação e comunicação. Uhum, muito bem. Então, os gestores precisam se adequar e o corpo jurídico também das prefeituras também precisam se adequar, precisam também dar uma especializada a isso. Perfeitamente. É importante que não só a gestão pública, mas também a assessoria e consultoria jurídica se adeque às regras e aos procedimentos que agora são realizados de forma muito mais moderna. Porque, vou lhe dizer uma coisa, uma vez eu estava conversando com um advogado, ele atuou muito tempo com a lei de licitações antigas, e aí ele se deparou com a necessidade de assessorar um órgão público que realizaria um pregão eletrônico. E na cabeça dele não fazia sentido o fato do pregão ser eletrônico. Por quê? Porque antigamente eram várias pastas, várias pessoas, né, concorrendo numa licitação dentro de uma sala. E hoje em dia não. Com o pregão eletrônico é tudo virtual. Então, em tese, o advogado ele fica meio que perdido. O que é que eu tenho que fazer? Eu preciso ir para uma sala, e na verdade não. Ele muitas vezes pode assessorar até mesmo virtualmente. Então, esse pregão eletrônico, ele já tem outra logística e a gente precisa ter, consequentemente, outros cuidados. E eu costumo dizer para todos os advogados que atuam nessa área de pregão eletrônico que, quando a gente fala de pregão eletrônico em meio eletrônico. Se é em meio eletrônico, a gente leva em consideração tecnologia de informação, comunicação e internet. E aí, na minha visão, o problema hoje em dia seria outro. É qual segurança a gente tem para esses pregões eletrônicos. Qual o sistema que está sendo utilizado para a realização desses pregões eletrônicos. E quem está por trás dos bastidores, acompanhando tudo, sabe exatamente como que ele vai ser realizado? Porque esse advogado ele ficava muito perdido, porque dentro de um pregão eletrônico é como se a gente tivesse um grande site, uma grande plataforma, e as empresas vão fazendo os seus lances. E o pregoeiro, que é a função do rapaz que vai coordenar tudo, ele vai acompanhando os lances, ele vai vendo as propostas e etc. Mas tudo isso virtualmente. Então a gente perde um pouco o contato com o papel, que era algo que antigamente existia muito, processos muito longos, processos que exigiam leituras muito extensas de documentos, e a gente começa a se preocupar mais com a segurança do veículo por onde esse programa está sendo realizado. Uhum. Doutor Renan, eu queria tratar um pouquinho com o senhor sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é outro nó, outro angu de caroço também para as gestões, né? Que a gente tem percebido que há uma certa dificuldade também de se adequar a isso, né? Como é que o gestor, como é que os corpos jurídicos, como é que podem se adequar a essa lei geral de proteção de dados, visto que tem muita coisa, muita pegadinha, né? Você, por exemplo, se você vai publicar alguma coisa, você tem que ficar de olho ali com dados sensíveis. Que dados sensíveis são esses? É o nome? É o endereço? É o telefone? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Falo assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela surgiu com a proposta de proteger a nossa privacidade. E aí eu falo como cidadão. Eu não quero que determinada informação minha, ela vaze, ela seja circulada sem a minha autorização e consentimento. Isso já era uma percepção comum das pessoas, não quererem que a sua privacidade seja invadida. Mas hoje em dia, a gente tem uma lei que protege justamente isso.
essa parte de dados sensíveis ou não é outra classificação que a lei traz. A lei ela vai falar que existem dados que podem circular, mas com autorização e consentimento, e dados que ela considera sensíveis e até ultrassensíveis. Por exemplo, eu não quero que o meu gênero ele seja divulgado, eu não quero que a minha etnia seja divulgada, eu não quero que a minha cor, raça, nesse aspecto, até mesmo biometria, seja divulgada. Por quê, André? Porque isso fala muito sobre a minha essência, sobre a minha identidade. E aí, nesse ponto, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem feito um papel muito importante, mas, na minha visão, ainda precisa melhorar muito. Principalmente porque a população começou, e isso é muito bom, a observar que a privacidade ela não é só um direito constitucional previsto. Ela é, na verdade, algo que vai definir a forma como nós vamos viver, como nós vamos nos comportar. E isso envolve, inclusive, as redes sociais. A gente vê nas redes sociais hoje em dia um mundo cada vez mais, às vezes midiático, às vezes publicista. E aí, nesse ponto, a gente tem um ponto de alerta. O que é que vai ser publicado? O que é que vai ser postado? E quais as repercussões dessa postagem? Isso tudo a gente já observa quando a gente vai simplesmente pegar o celular e postar uma foto ou postar um vídeo. Mas e quando se envolve a administração pública? Esses dados, eles são compartilhados com quem? Esses dados, eles vão para qual setor? Quem é que vai analisar esses dados? Esses dados vão vazar ou não? Então, essas informações, elas precisam ser guardadas com muito sigilo, muita cautela. E aí, nesse ponto, a gente tem plataformas, por exemplo, como o governo federal, que vem utilizando a biometria, a leitura facial, né? A gente pega o celular hoje em dia, desbloqueia ele, a gente vai fazer vai fazer algum procedimento, perdão, para conseguir algum medicamento, e às vezes a gente tem que pegar o celular, colocar na frente e fazer essa leitura. Mas na administração pública, o problema é ainda maior. Porque esses dados, se eles forem vazados, a gente está trabalhando com a perspectiva de, vamos lá, governo federal, o Brasil inteiro. Então, imagine, por exemplo, o seu gênero, sua raça, sua cor sendo divulgada com todo mundo que está dentro do Brasil e até mesmo fora do Brasil. E aí, nesse ponto, eu tenho conversado muito com gestores que é necessário ter esse cuidado. Quais são as informações que vão ser divulgadas? Por que elas vão ser divulgadas? Quais são as informações que vão ser coletadas? Por que elas vão ser coletadas? E o mais importante, que a lei traz, de uma forma um pouco ampla, genérica, não específica, mas por quanto tempo a gente vai ter domínio desses dados. Porque as pessoas elas podem, por uma questão procedimental, enviar uma informação e esperar que aquela informação ela fique por um determinado tempo e depois ela expire, ela apague ou ela seja removida do banco de dados. Mas hoje em dia a gente tem visto algo completamente diferente. E aí, nesse aspecto, eu falo agora como pesquisador. Eu tenho feito várias pesquisas envolvendo a LGPD e eu tenho observado que alguns dados eles são, às vezes, nem só compartilhados, eles também são vendidos. E aí o problema é ainda maior, porque qual o grau de responsabilização, por exemplo, que um gestor teria nesse sentido? Se um dado de uma pessoa, de uma determinada cidade, simplesmente vazar. Ah, mas todo o cuidado, todo o planejamento foi seguido devidamente, da forma como deveria, ou deixou passar algum aspecto? Porque eu costumo dizer que privacidade, educação, liberdade, vida são direitos fundamentais e a gente precisa ter muito cuidado com eles. Porque privacidade pode gerar não só responsabilizações, mas também um trauma na vida de alguém que teve uma informação vazada, que não queria que isso acontecesse e que, inclusive, não teria o controle efetivo e eficaz para remover. Então, a gente vê, por exemplo, em redes sociais, o Poder Judiciário sempre proferindo decisões de remoção dessas postagens em 48 horas, às vezes 24 horas, o mais rápido possível. Mas e a repercussão, André, dessas postagens? Como é que a gente vai lidar com isso? Com alguém que, por exemplo, pegou essa informação, tirou a foto do celular de outra pessoa e guardou. E circulou, e colocou num grupo do WhatsApp, colocou isso num jornal, numa mídia local, entendeu? Uhum. Eu vou aproveitar o senhor aqui agora e vou puxar a sardinha um pouquinho para o meu lado, que eu quero trazer um pouco essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados para o jornalismo, Uhum, tá? Até para o senhor dar uma orientação aos meus colegas jornalistas e blogueiros com relação ao uso de nomes, uhum, vez ou outra, porque assim, o nome está lá disponível no Diário Oficial, uhum, né? Eu vasculho os diários para poder fazer as matérias do Causos e Causas. O nome está lá disposto
é público, tá no Diário Oficial, é público, Uhum. né? Eu uso esse nome, tá lá, fulano de tal. Esses dias eu recebi um e-mail de uma pessoa, um servidor da Justiça que estava sendo acusado de certa coisa, tal. O nome dele saiu no Diário Oficial, eu usei e ele pediu para que eu retirasse, porque estava causando transtorno a ele, porque já tinha resolvido, tal. Eu não vi problema nenhum e fui lá e tirei, sem problema nenhum. Agora eu quero saber o seguinte: eu posso ser responsabilizado por isso, por ter usado o nome dele em uma matéria jornalística, sendo que essa matéria foi feita com base em um diário oficial, de um órgão oficial? Excelente pergunta, André. Isso é uma dúvida que muita gente tem e eu vou tentar esclarecer ela de uma forma mais didática e consciente possível. Quando a gente toma conhecimento do nome de alguém que está no diário oficial, a gente tem um veículo oficial. Então, a gente tem algo que, de fato, traz uma credibilidade e traz uma fidedignidade em relação ao que está sendo coletado. Mas a repercussão do uso desse nome é algo que preocupa a LGPD. Por quê? Porque quando eu simplesmente pego o nome e eu utilizo esse nome para uma matéria jornalística, em tese não há problema. A não ser que essa pessoa ela esteja envolvida em alguma situação mais delicada, mais particular da vida dela e isso comprometa ela de alguma forma. O que é que eu sugiro sempre quando falo com jornalistas? Quando for estudar essa parte de quem vai chamar, quem vai convidar, o que é que vai escrever, tentar também acessar essa pessoa e perguntar a ela se é possível utilizar o nome dela para fins dessa matéria jornalística. Porque a gente, de alguma forma, evita problemas. Por exemplo, se eu quero fazer uma matéria com uma pessoa que ela foi eventualmente condenada por um certo tempo, hoje em dia ela tá com a vida dela livre, já cumpriu a pena e etc. Essa pessoa ela pode se sentir incomodada, porque eu costumo dizer o seguinte, a gente não pode ser ingênuo. As pessoas, elas nem sempre têm boas intenções. Às vezes as pessoas que vão ler a matéria, a gente não sabe quem vai ler essa matéria, elas podem pegar o nome dessa pessoa, fazer, e isso já aconteceu, é real, fazer toda uma análise do histórico dessa pessoa, identificar um ponto que prejudica ela e utilizar isso contra ela. E falar, inclusive, distorcendo os fatos, e aí nesse ponto, por exemplo, a fake news tá aí nesse sentido, ou a informação falsa ou desinformação, ela pode retirar aquela matéria e colocar aquela matéria em outro contexto. E aí o problema é, a gente não consegue controlar isso. Então, se prevenir dessas situações é, na minha visão, a medida mais adequada, porque a gente não sabe o que é que vai acontecer a partir do momento em que a gente posta uma matéria, em que a gente coloca, na licitação a gente fala coloca na rua, né, na praça, mas de uma perspectiva de postagem, o que a gente publiciza. Então, nesse ponto, se eu pudesse dar um conselho para os jornalistas que vão fazer essas matérias, é entrar em contato com as pessoas que vão ser alvo dessas matérias ou que vão ser, de alguma forma, utilizadas como essa experiência, para que a gente possa evitar essas situações. Uhum. Mas no caso, pessoas físicas é um pouco mais complicado, mas pessoas públicas, como vereadores, prefeitos, secretários, deputados, há uma diferença. Há uma diferença, mas ainda assim eu manteria essa ressalva. Eu falo isso, André, porque aqui no Brasil a gente não tem essa restrição em si. A gente vai ter provavelmente um problema no futuro, porque se a matéria ela for utilizada e aquela figura pública ela esteve envolvida em alguma situação e aquilo foi retirado de contexto, ela obviamente vai responsabilizar aquela pessoa que publicizou, porque vem da seguinte lógica. Se eu não postei nada e eu não publicizei isso, e alguém fez isso, eu não posso me responsabilizar por essa publicização. Então, em tese, eu tenho que buscar quem será o responsável por isso. E aí, o primeiro pensamento que as pessoas têm é: eu vou responsabilizar a rede social, o site ou a empresa que está por trás do que foi postado. Ou seja, se eu postar algo no Instagram, eu vou responsabilizar o Instagram porque o Instagram foi lá e postou. Mas quem é que postou no Instagram? É a pessoa que, em tese, postou no Instagram que teria essa responsabilização indireta, digamos assim. Mas quando a gente fala de figura pública, logicamente a gente fala de pessoas que elas não conseguem ter o controle do que é postado contra ou a favor delas. E aí, nesse ponto, eu ainda mantenho a ressalva, porque no exterior, ou seja, no estrangeiro, a gente tem esse cuidado de sempre verificar as informações, analisar muito bem o histórico das pessoas que são entrevistadas nessas matérias, nesses jornais, para que de fato não haja nenhuma divergência. Porque hoje em dia, André,
É muito triste dizer isso, mas hoje em dia as pessoas mal intencionadas elas conseguiram uma excelente ferramenta para às vezes prejudicar muitas pessoas. E elas pegam uma determinada informação e tiram de contexto. Então, esse tirar de contexto e colocar no outro contexto pode prejudicar muito alguém, porque a gente nunca sabe o que vai ser falado, o que vai ser postado. Eu digo assim, todo mundo que vem conversar comigo sobre o que a gente está falando agora. Eu digo, a gente está conversando sobre LGPD, sobre a importância dos jornalistas, deles terem essa consciência de sempre pesquisar quem vai ser entrevistado para poder efetivamente fazer a matéria. Mas eu estou dizendo pontos positivos e pontos negativos. Alguém pode retirar desse podcast essa informação e dizer que eu estou criticando a LGPD, falando que não pode fazer matéria e etc. E é importante que a gente tenha todo o contexto e não só essa parcela. Mas infelizmente a gente lida com um avalanche de desinformação, de enfim, fake news, principalmente nessa parte de campanha eleitoral ou pré-campanha eleitoral. Então, ter esse cuidado é sempre o primeiro passo, que eu digo, né? Mesmo que não tenha uma restrição específica, uma lei que determine que não deve ser feito e etc., e que puna, inclusive, nesse sentido, é sempre bom prevenir, né? Prevenir para não remediar. É. Eu tenho usado o bom senso, professor. Quando eu vejo que o nome não faz diferença nenhuma, usar ou não usar, omitir ou dar publicidade ao nome não faz diferença, eu omito. Uhum, Hoje, por exemplo, eu postei uma matéria sobre uma professora, ela é diretora de uma escola no Recife e professora na rede estadual. E os horários não dão certo. Ela está sendo investigada porque, por uma certa fantasma, né, em uma escola, onde ela teria que estar dando expediente no mesmo horário, ela está dando aula em outra. Ela, uhum, ela teria que estar na direção em uma e está dando aula em outra, no mesmo horário, e uhum, assinando o ponto, né, como se estivesse lá. Então, tá tendo uma investigação do Ministério Público sobre isso. Eu resolvi omitir o nome. O uhum, nome, para mim, não fazia diferença no caso, porque está sendo uma investigação, não é uma condenação. Eu achei uhum. por bem omitir o nome da pessoa investigada. Né? Eu acho que é o uso de bom senso. Não sei se pode se dizer assim. Uhum. Na minha visão, você usou a expressão perfeita, bom senso. Acho que na ausência de normatividade, eu costumo dizer isso até em sala de aula, na ausência de normatividade, de lei, de norma que vá restringir, vá impedir, vá obrigar ou algo do tipo, a gente tem que utilizar o bom senso e a nossa, inclusive, espírito de civilização. Se a gente sabe que uma informação pode comprometer a vida de alguém, por que não evitar? Por que não omitir essa informação? Se a gente não faz isso, desculpem me dizer, mas intencionalmente a gente pode prejudicar alguém. E sabendo, inclusive, que pode prejudicar alguém. Então, nesse ponto, eu também omitiria. Eu diria que aconteceu uma situação numa escola, nem mencionaria às vezes a cidade, mas eu diria que tem uma investigação. Por quê? Porque quanto mais informações a gente dá, André, é como se a gente desse mais armas para pessoas mal intencionadas. E elas vão estudar o histórico daquela cidade até localizar, às vezes por meio de fofoca, de ouvir dizer o nome de alguém e pode prejudicar essa pessoa. Então, eu costumo dizer o seguinte: no mundo público, a gente já tinha que ter muito cuidado, como figura pública, sobretudo, como servidores públicos, seja lá quem ocupa um cargo na administração pública. E hoje em dia, levando em consideração a crescente, como eu posso dizer, a massiva informação que nos chega a qualquer pessoa, a gente tem que ter ainda mais cuidado, porque Uhum. tudo que é publicizado, em tese, pode ser utilizado contra a gente. E aí eu costumo dizer na sala de aula, né? A gente tem aquela máxima. Alguém só será condenado se tiver trânsito em julgado, sentença penal condenatória, etc. Mas no tribunal da internet não é assim que funciona. Pois é. Infelizmente, as pessoas elas podem utilizar aquela informação e prejudicar muito a vida de outras pessoas. É. E aí tem gente que fala, mas na justiça eu consigo reverter, mas será que a repercussão não vai continuar? Porque alguém pode ter ficado com aquela matéria, alguém pode ter ficado com aquela foto e querer, de forma mal intencional, simplesmente chegar e prejudicar outra pessoa e compartilhar, às vezes, na própria região. E a pessoa ficar queimada, André, o que é um problema ainda mais grave, não poder sair e ter sua liberdade tolhida, inclusive, porque vamos lá, eu tenho liberdade para sair, fazer o que eu quiser, tudo bem. A Constituição prevê isso e eu tenho esse direito.
Mas será que eu consigo fazer isso em paz? Será que eu consigo fazer isso tranquilo? Se uma matéria minha ela chegou a ser divulgada e todo mundo me olha com maus olhos e vê o que é que eu fiz? Então, nesse ponto, eu acho que tem que ter muito cuidado. E o bom senso é uma alternativa muito interessante Eu da sua tenho, parte. eu falo, eu tenho um dos meus maiores medos que eu tenho é de prejudicar alguém ou de acabar com a reputação, de ajudar a acabar com a reputação de alguém, sabe? É um medo que eu tenho muito grande, então eu tomo muito cuidado. Eu tenho usado muito, né, essa parte de omitir nomes. Agora, de figuras públicas como prefeitos, vereadores, deputados, né, são públicos, Uhum, eu cito, uhum, eu coloco o nome realmente. Mas servidores, pessoas civis, né, eu evito, porque eu tenho muito medo, né, de ajudar a acabar com a reputação de alguém, sabe? Eu realmente não acho legal. Eu acho que eu não dormiria bem uhum. sabendo que eu ajudei a fazer isso, sabe, doutor? Bom, vamos lá, professor Renan. No laboratório UDATA, né? Vocês fazem pesquisas empíricas em direito. Perfeito. Como a análise de dados brutos ajuda a entender se uma lei está funcionando na prática ou se é apenas uma lei que não pegou? Rapaz, que pergunta maravilhosa. Isso é uma pergunta, inclusive, que a gente faz às vezes em seleções para quem vai entrar nesse laboratório. O laboratório Data, ele é um espaço de não só comunicação entre os pesquisadores e outros pesquisadores, mas também de circulação de informações que são oriundas das pesquisas que são desenvolvidas. Pesquisas empíricas, na sua essência, são pesquisas que elas abordam a realidade. Tem aqui a água, obrigado. As pesquisas que envolvem a realidade. Então, a percepção das pessoas é muito importante em relação às políticas públicas. Por quê? Eu posso fazer uma política pública perfeita e acabada. Eu posso terminar agora um texto e falar, André, somos agora da Câmara de Vereadores, vamos submeter a análise, essa política pública foi aprovada, ela vai ser agora implementada. Mas da criação dessa política pública até a implementação dela existe um longo trajeto. Inclusive, no Brasil, nós temos políticas públicas muito boas que foram construídas com todos os parâmetros e regras possíveis, mas elas não pegaram. E aí vem a pergunta: por que elas não pegaram? E no laboratório, a gente costuma estudar exatamente essa percepção e, mais do que isso, o que os dados dizem. Tem um livro do professor José Mário, que é o líder, né, do grupo, que é o que nos dizem os dados. Os dados, eles são informações tirando da técnica, são informações codificadas. E o que significa? São informações que o pesquisador coleta com a finalidade de pesquisar sobre um determinado assunto e atribui a essas informações atributos, que são a forma de codificação. Então, eu costumo dar o seguinte exemplo na cadeira de metodologia, por exemplo. Se a gente for estudar as eleições passadas, se eu pegar a quantidade de eleitores, no geral, eu vou ter, sei lá, 20 mil habitantes na cidade e 20 mil eleitores. Mas se eu começar a pensar quem foram os eleitores mulheres, quem foram os eleitores homens, quem mora numa região tal, num bairro tal, quem é que tem tal faixa etária, quem não tem, eu começo a atribuir atributos a essas informações que eu coleto. Então, como é que a gente sabe que uma política pública pegou ou não pegou? Quando a gente, tecnicamente, e trazendo para um aspecto mais político, começa a entender a percepção dessas pessoas em relação a essas políticas públicas. Então, a política pública de saneamento básico, por exemplo, ela atende à necessidade de um determinado município, de uma determinada cidade, a gente só vai saber se a gente ouvir essas pessoas que fazem parte desse município, que estão vendo se ela está sendo, de fato, aplicada. Então, saneamento básico. Lixo urbano, um problema que eu vejo muito em cidades de pequeno porte, que às vezes não tem aterro, ou tem um aterro que é muito distante. Então, esse lixo está sendo removido todo dia das ruas, das avenidas. Não. Então, teoricamente, essa política pública não está pegando, ela não está sendo eficaz. Mas por que que ela não está pegando? Quando a gente para ouvir, às vezes, a população, a gente verifica que quem está aplicando a política pública na prática não está fazendo o trabalho que deveria fazer.
Às vezes a gente vê que o trabalho está sendo feito da maneira como deveria ser feito, mas a população, por uma falta de conscientização, não contribui. Então, o que é que a gente mais observa? Críticas relacionadas ao lixo. Ah, a prefeitura não vai lá e remove o lixo. Mas todo dia os funcionários da prefeitura estão indo até o local, removendo o lixo. E a população, por algum motivo, vai lá e utiliza um determinado espaço como aterro. E aí, nesse ponto, por que a política pública pega e não pega? É só por uma questão de gestão ou envolve também a conscientização das pessoas? Então, esses dados que a gente coleta para fazer esse tipo de pesquisa, muitas vezes nos dizem coisas que a gente não consegue observar a olho nu ou superficialmente. Então, a gente vai lá estudar uma política pública, tá lá na lei. O lixo deve ser removido todo dia, das 8 horas ao meio-dia, por exemplo, primeiro turno. Perfeita e acabada. Foi aprovada, efetivamente, na próxima semana, ou daqui a um mês, a gente já vai começar a aplicar essa política pública. Das 8 ao meio-dia, André, o lixo é removido. Quando passa do meio-dia, o lixo misteriosamente aparece todo. E aí a gente vai e cria outro turno. Então não tem só manhã. Agora vai ter manhã e tarde. A gente cria um turno da tarde. Quando chega a noite, André, o lixo continua lá. Isso nos fala muito mais sobre a conscientização das pessoas da região do que propriamente a política pública que está sendo implementada. Então, no Brasil, eu costumo dizer que o Brasil é o berço de estudo das políticas públicas. A gente tem políticas públicas muito boas, mas às vezes a conscientização da população em relação a elas não é tão eficiente. E eu costumo dizer que isso acontece às vezes até um certo ponto, que é quando o órgão mais sensível do corpo humano começa a sentir dor, que é o bolso. Quando a gente começa a aplicar multa, sanções mais pesadas, mais drásticas, aí as pessoas começam a se conscientizar. Mas lamentavelmente, de uma forma a impor medo. Ou elas respeitam por medo e não respeitam por consciência, que eu acredito que seria a melhor alternativa nesse sentido. O senhor tocou num tema que eu acho interessante, que é como traduzir para a população, porque a gente vê esse exemplo que o senhor trouxe do lixo, e a gente vê isso sendo usado muito politicamente, né? Nas gestões, principalmente aqui no sertão de Pajeú afora. A prefeitura tem uma política pública, né, de recolhimento do lixo, mas algumas determinadas áreas têm pequenos lixinhos, né, os lixinhos ali, que a população é que faz esses lixinhos. O seu exemplo foi maravilhoso. A coleta passa, tira, mas daqui a pouco, quando você vê, já está lá de novo. Que é a falta de conscientização da população naquele local. Como que a gestão pode fazer juridicamente para fazer com que a população entenda que existe a política pública, mas o que falta é a conscientização. Porque a gente vê a oposição, por exemplo, ela usa aquilo ali contra uma gestão. Né? Então, a minha pergunta é nesse sentido, mas juridicamente falando, como é que uma gestão poderia fazer juridicamente para se fazer entender? Porque a gente sabe que a população ela não entende os termos jurídicos, não entende como é que as coisas funcionam na área jurídica. Então, como é que um gestor poderia, uma gestão de forma, né, global, ela poderia fazer para população entender ali que existe sim uma política pública ali, mas que o que está acontecendo é uma falta de consciência das pessoas. Excelente ponto. Eu costumo dizer que eu sigo o lado mais utópico, que as pessoas não gostam muito. Eu vou muito pelo lado da educação. O que eu faria nesse lugar, na situação que você está me relatando? Eu me reuniria com o secretário de Educação, eu avaliaria quais são as propostas que estão sendo apresentadas voltadas à conscientização dessa coleta de lixo, inclusive desse não produzir tanto lixo. E a partir daí, eu observaria, pelo menos inicialmente, como a população se comportaria se a gente começasse a trabalhar com políticas públicas educacionais dentro das escolas, principalmente nas regiões em que a gente observa mais esses lixinhos, né, esses lixões. Nesse ponto, observando a percepção das pessoas sobre aquilo que está sendo aplicado educacionalmente, eu analisaria se seria possível, juridicamente e necessário,
aplicar multas, porque juridicamente isso é possível. A gente pode criar uma série de multas, e aí eu costumo dizer o seguinte: aplicar multa é muito fácil, porque você coloca na lei um dispositivo que diz: se você fizer tal coisa, você vai ser punido, você vai ser multado. Você aloca todos os servidores necessários para observar isso e captar quem está fazendo essas práticas que não são permitidas. E a partir daí, e da identificação delas, começar a multar. Então, entregar o famoso boletinho, né? Que vai cobrar aquele valor pela infração. Só que isso nem sempre resolve. Isso cria muitas vezes uma cultura de medo. As pessoas elas vão ficar com total medo de remover o lixo da sua casa. E aí, quando a gente faz isso, a gente muitas vezes cria um efeito inverso. Porque se as pessoas não têm conscientização onde elas devem colocar o lixo, e elas começam a ser multadas, elas vão começar a colocar lixo dentro de casa. E a gente traz um problema de saúde. Então, perceba como que um problema que, em tese, só envolve lixo nas ruas pode se transformar num problema de lotamento dos hospitais. Por exemplo, de pessoas contaminadas, pessoas que vão estar com a saúde debilitada por conta do acúmulo de lixo dentro de casa. Então, o primeiro passo para mim é sempre o lado da educação. Porque eu gosto muito da frase de Paulo Freire, né? A educação não transforma o mundo, ela transforma as pessoas, pessoas transformam o mundo. A gente primeiro precisa conscientizar as pessoas, educá-las quanto à coleta desse lixo, remoção do lixo das suas casas e disposição ou despejo desses lixos no local adequado. Para que elas entendam, André, que não é só uma questão de remover o lixo da casa e jogar na rua ou jogar em um aterro, para que elas compreendam que essa atividade ela está sendo feita pensando na saúde delas. Se eu tenho uma casa que ela não está cheia de lixos, eu tenho a minha saúde preservada. Então, tecnicamente, juridicamente, num debate entre secretários e gestores, e inclusive a equipe jurídica, seria discutido o direito fundamental à vida, direito fundamental à liberdade, direito fundamental à educação, direito fundamental à saúde, entre outros direitos. Mas, do ponto de vista da população, quando a gente traduz isso para o lado da população, não adianta falar de direitos fundamentais. A gente pode dizer, são direitos Eu costumo dizer o seguinte: a gente pode chegar numa determinada região onde isso acontece, colocar um palanque, um advogado, um profissional que entende das leis, e começar a fazer uma palestra sobre direitos fundamentais. E essa palestra de direitos fundamentais, ele vai dizer que são direito fundamental à vida, à saúde, que é cláusula pétrea, que não pode remover, ainda que tenha uma nova Constituição. A gente pode, tecnicamente, juridicamente, explicar tudo isso. Do ponto de vista humano, a gente tem uma capacidade de absorção de informações muito pouca. Isso do ponto de vista humano. Do ponto de vista técnico, quando a gente lida com pessoas que não têm esse grau de informação, a gente cria um problema, porque elas podem não só não entender, mas também não compreender a importância do que está sendo dito. Então a gente termina deixando a comunicação vazia. E aí essa comunicação vazia é o que muitas vezes cria o problema. Porque uma população que não é conscientizada a respeito do que deve ser feito, ela vai começar a agir por outros modos ou por outros motivos. E um deles é o medo. É o medo de saber que existe uma lei que vai puni-la e que cada vez que ela praticar uma determinada conduta, ela vai ter que pagar um determinado valor por essa infração. Mas sem a conscientização, André, o que é que vai acontecer? Várias multas. E a gente cria outro problema no perspectiva assistencial. Porque pessoas que estão geralmente em comunidades, elas já não têm muita coisa, muito recurso. Agora imagine se a gente, dentro da perspectiva da renda delas, começa a colocar a aplicação de várias multas por essas condutas. Isso não vai gerar só uma raiva, uma comoção da comunidade. Vai gerar insatisfação, vai gerar tristeza, vai gerar lástima, vai gerar tudo que poderia gerar a partir do momento em que elas vão efetivamente se ver numa condição que elas não sabem nem por que elas estão sendo punidas. E aí, na minha visão, essa é a pior forma de você tentar resolver politicamente e até juridicamente uma situação como essa, porque você vai terminar acionando outras secretarias de combate à violência, de assistência social, para tentar resolver um problema que, em tese, se ele fosse voltado à conscientização, a gente teria, de fato, uma alternativa. Então, eu já conversei uma vez com o gestor, ele disse que até ia pensar sobre o caso. Eu disse, bom, a gente tem semana de combate ao alcoolismo, à violência, antidrogas, uma série de outras questões. E se a gente criasse uma semana que fosse voltada à sustentabilidade? Que algumas escolas já existem.
e nessa semana a gente colocasse alguns dias de atividade prática para que os estudantes eles pudessem ir até determinados locais em que há esses lixões, esses lixos e começassem a entender o grau de importância que aquele problema que eles estão observando tem dentro do que eles querem viver naquela comunidade. Porque, André, eu acho que é fundamental que a pessoa ela tenha consciência de onde ela está habitando e quais são os problemas e questões que estão envolvendo. Mas mais importante do que isso, é importante ela também saber que ela tem com quem contar e que, do ponto de vista eleitoral, ela está elegendo alguém que vai cuidar daquela situação. Quando isso não acontece, isso só vem por meio do medo, a gente cria um problema ainda maior, que é a comoção da população. Então a população ela começa a ficar com medo de jogar o lixo naquela região, porque ela sabe que vão ser punidas. Mas o que é que garante que essas pessoas não vão se juntar, pegar o lixo e jogar em outra região? Então, nesse ponto, a gente pode até resolver o problema na região, mas a gente pode criar o problema noutra região. E aí, nessa questão, eu acredito que a educação ela pode ajudar bastante. Complexo. Complexo. Né? Professor Renan Francelino, a gente está se aproximando para o final da nossa conversa, mas nós temos aqui o nosso ping-pong, que são perguntas rápidas, respostas ligeiras. Vamos embora. Um lugar favorito para carregar as energias? Praia. Praia? Uma música para ouvir pegando a estrada? Oswaldo Montenegro. Agora a música Bandolins. Bandolins. Eita, Bandolins é muito boa. Qual o prato nordestino que te conforta no fim do dia? Cuscuz. O famoso cuscuz. Um livro marcante que não seja de direito ou ciência política? Rapaz, agora você me pegou. É o livro da Anne Frank. Anne Frank. Anne Frank. Anne Frank. Que fala de nazismo. É a sobrevivente, não é? Sobrevivente do nazismo. Isso. Café expresso ou café coado na hora? Expresso. Uma grande saudade. Minha família, rapaz, não fale isso não, André. Minha família. Renan Francelino por ele mesmo. Em algumas palavras, um rapaz autêntico, batalhador, inteligente e que quer a todo instante e a todo momento inovar e ao mesmo tempo levar as pessoas com ele, sempre com bondade no coração. Muito bom. Um recado para os seus alunos. Eu poderia dizer estudem, porque eu acho muito importante, eu sempre repito essa palavra estudem, mas eu vou além. Não só estudem, tenham consciência da importância do estudo para a vida de vocês. Sem sombra de dúvidas, o estudo ele vai levá-los a caminhos que a gente possivelmente não consegue observar agora, mas que lá na frente vai fazer a total diferença. A capacitação, qualificação e formação de vocês está exatamente na prática de todos vocês, dentro da faculdade, fora da faculdade e por meio do estudo. Professor, doutor, futuro mestre. Quase doutor. Não, mestre e quase doutor. Quase doutor, futuro doutor, né? Mas para mim o título principal é professor. O maravilha. Professor acho que é o título mais importante que existe. É uma profissão tão importante, né? Mas tão deixada de lado, né? É uma pena. Infelizmente. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. André, muito obrigado. Eu que agradeço o gentil convite, até para vir conhecer a cidade de São José do Egito, a tão falada cidade da poesia. Quando sair daqui eu quero conversar com algumas pessoas, porque o professor Felipe Emanuel disse que todo mundo aqui já fala quase que em formato de rima, né? Eu tentei até arranhar aqui um pouco de rima, mas não tá dando certo não. Talvez conversando eu comece a me adaptar mais. Mas muito obrigado mais uma vez por cobrir os eventos da faculdade, por estar com a gente. É muito importante esse momento e pelo gentil convite que me foi feito para participar desse podcast. Muito obrigado. Obrigado, senhor. E para você que nos acompanhou até agora, nosso muito obrigado. Não se esqueça, né? Toque no sininho, dê seu joinha, siga o Causos e Causas lá no Instagram, visite nosso site, causosecausas.com e vamos juntos, espalhe a nossa mensagem. Um grande abraço e até a próxima!